Boa noite, meus amigos. Bom, meu nome é Alan e essa é a minha primeira tentativa de fazer um podcast, né? Decidi fazer isso porque o assunto é bem sério, tanto que cheguei a comprar um microfone, né? Mas ele ainda não chegou. Então estou tentando testar e fazer a partir do meu celular. Se tiver algum problema, me avisem. Mas creio que esse só vai ser a primeira gravação assim, né? Qual é o meu objetivo ao abrir esse canal? Bom, primeiro disseminar a palavra, né? Dizer um sinal de SOS é abrir os olhos dos homens que existem por esse país e quem sabe o mundo afora. Não por uma guerra que está por vir, não por doenças, coisas do tipo, mas pelo alto flagelo que a gente está cometendo em nós mesmos e em nossos filhos e na futura geração. E isso só acontece porque nós nos voluntariamos a fazer esse sacrifício e não enxergamos quão danoso isso pode ser para a sociedade como um todo. Eu vim falar sobre o homem e como ele é descartável em nossa sociedade. Imagino que boa parte de quem vai ouvir isso aqui no início talvez já tenha essa ideia de uma forma ou de outra, tem uma visão ou mais agressiva ou mais compassiva sobre isso. Alguns vão ouvir isso e vão achar estranho de que, como assim, né? Nós somos descartáveis, como assim nós somos oprimidos na sociedade, nós que oprimimos as mulheres, os negros, os LGBTs, os gays, sei lá o que. Mas na verdade que não é essa. Se a gente tiver olhar cuidadosamente, a gente percebe que todo o aparato estatal é voltado para a proteção de todos, menos dos homens, né? Tente você, tente você procurar pedir ajuda a estranhos e verifica como uma mulher ao pedir ajuda aos estranhos, como em ambos os casos eles se comportam. Tenta procurar por exemplo, se vai ser expulso de casa, tente procurar algum abrigo ou algum lugar temporário ao qual ajudem homens em situações de abandono ou situações de violência. Não há esse lugar. São, pelo menos não há tão fácil encontrar esses tipos de lugares, né? E por mais que eu venha falar aqui fique confuso, como eu falei, essa é a minha primeira tentativa de fazer um podcast, então provavelmente será breve. Tentarei explicar isso da melhor forma possível. Bom, já existe há algum tempo um movimento chamado Movimento dos Direitos dos Homens, né? Foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, mas já se espalhou para a Índia, já se espalhou que veio aqui para o Brasil, existe na Europa. E apesar de a gente ainda não conter tão fazer tanto barulho ainda na mídia, eu vejo que de 10 anos para cá muita coisa mudou, né? Muitos homens abriram os olhos, apesar de que alguns abriram os olhos de uma forma muito desesperada. Mas eu acho que isso é um assunto que eu posso comentar em uma outra oportunidade, que hoje sou conhecido como MGTOWs, né? Mas creio que eu posso fazer isso em outra oportunidade. A minha intenção é tentar apresentar um pouquinho desse movimento, pra vocês entenderem que existe. Eu participo desse grupo desde 2009, né? Aqui no Brasil ele é liderado ou mantido, da melhor forma que vocês queiram, da melhor forma que vocês acharem que pode dizer, pelo Aldir Gracindo, né? Um cara que no mínimo para mim é admirável, pois ter a coragem de ir contra todo um sistema, colocando o seu nome e sua cara à tapa. Eu imagino o que esse homem já deve ter passado nesse tempo todo. Mas até onde eu vejo, ele ainda tem a coragem de continuar, né?
E ele conseguiu juntar algumas pessoas ao seu redor. Desculpe, já são quase 3 horas da manhã. Bom, eu tentei pegar um momento silencioso para poder fazer isso. Mas como eu estava dizendo, ele já conseguiu angariar algumas pessoas ao redor, inclusive as mulheres, para ajudar nesse movimento, né? E por mais que cause estranheza falar sobre direito dos homens, né, é necessário entender por que a gente está nesse ponto. A gente vive numa sociedade que vai além do feminismo, vai além de algumas leis misândricas. A gente vive numa sociedade ginocêntrica. O que isso quer dizer? Tudo que é feito na sociedade é feito para proteger e melhorar a vida de mulheres. Sim, eu sei. É estranho porque não é isso que você ouve todos os dias, mas é uma verdade. Tudo é feito para agradar, melhorar e preservar a vida de mulheres. Tanto é que mulheres possuem saúde exclusiva, hospitais exclusivos, delegacias exclusivas, leis exclusivas. São as maiorias bem-sucedidas em disputas judiciais na vara da família. Os produtos são voltados para mulheres. Boa parte dos empregos estão sendo voltados para mulheres. Mulheres têm cotas na política. Estão querendo colocar cota em empresas, dependendo do país, acho que isso já até foi feito. Mulheres são privilegiadas até o ponto de que você não pode falar mal de mulheres, porque alguns acreditam que isso é violência. E a palavra delas tem poder. Se uma mulher falar que você a estuprou, não é ela que terá que provar que você é culpado, mas sim você terá que provar que é inocente. E se não tiver uma prova que demonstre isso, só pela palavra dela você será preso. E entenda, você não vai perder só a sua liberdade, você vai ter a sua vida destruída ao extremo. Isso se não for estuprado, adquirir doenças durante esse cárcere. Duvida? Tem uma história de um homem lá no Nordeste que morreu assim, né? No momento eu não lembro o nome, mas eu acho que vocês podem pesquisar sobre isso. Estou fazendo um improviso. Mas mesmo assim, mesmo que seja um improviso, é uma verdade. Na parte da propaganda, você vê que mulheres agora são maravilhosas, são santas, estão dignas de todo o bem-querer do mundo e tem toda a bondade nelas. Vocês já pararam para ver quantas propagandas existem colocando o homem como certo do negócio? Não importa de que seja propaganda. A maioria das imagens são de mulheres em posições de poder, em posições de benevolência. Até em propaganda de produto masculino, você ainda vai encontrar mulheres protagonizando isso. Você não acha isso estranho? Quando eu vejo, por exemplo, no metrô aqui do Rio de Janeiro, com os cartazes, aquele que não sente, deixa o outro passar, e sempre quando eles querem representar um comportamento errado, quem está causando esse comportamento errado é um homem. É sempre representado pela figura masculina. Quando a gente quer mostrar um comportamento certo, isso sempre é representado pela figura feminina. Eu acho que é importante você começar a perceber essas pequenas coisas, porque isso é parte da cultura ginocêntrica na qual vivemos, né? Teve um caso agora, bem recente, eu não sei quando vocês vão ouvir isso, mas é o caso da Mari Ferri.
Um moleque que acusou um rapaz de estupro numa boate. E mesmo que fosse encontrado todas as provas de que ele não causou isso e que não houvesse nada que pudesse dizer que todo sexo, todo relacionamento que puderam ter foi consensual de alguma forma, ainda há gente defendendo ela. Dá pra vocês acreditarem nisso? O cara foi inocentado por falta de provas. E mesmo assim, existem jornalistas que criam termos como estupro culposo, um termo que não existe em lugar nenhum, para ainda manter, de certa forma, um homem inocente como culpado. Chega a ser ridículo pensar como chegamos a esse ponto. Esse caso me fez pensar bastante, porque acompanhando alguns vídeos do Aldir falando com uma advogada, creio do Acre, ela disse que nesse caso conseguiu-se provas para mostrar que não há indícios nem nada fortemente que pudesse indicar que ele fosse o culpado. Mas se essas provas não pudessem ser alcançadas por algum motivo, se elas não pudessem existir, se fosse somente a palavra da Mari Ferri, esse homem já estaria condenado. Porque estupro, ao ser acusado por um homem, ao acusar um homem, essa é a única categoria de crime cujo o precedente de inocência não é aplicável. Como vocês sabem, qualquer crime a parte acusadora deve provar que quem ela acusa é culpado. Não é necessário que a parte acusada faça qualquer movimento, porque antes do julgamento finalizar, ela é considerada inocente. Ela é considerada inocente. Crime de estupro não. Essa premissa não existe. Você é considerado culpado até que você prove ao contrário. E só o homem passa por isso. Então veja, pare para pensar. Isso foram alguns casos que eu disse. A palavra da mulher pesa sobre o homem. Então não existe mais igualdade perante a lei. Crimes sobre feminicídios chegam a ser ridículos, porque como você consegue provar que uma mulher morreu porque era mulher? Eu sei que ela pode morrer por assalto, pode morrer por crime passional, ela pode morrer de morte de doença, ela pode morrer por acidente, mas morrer por ser mulher? Como se consegue provar isso? E se não consegue provas concretas para provar isso, como você pode categorizar isso? Simples, qualquer crime cuja mulher morreu e o homem matou, vira feminicídio. E sabe qual é a diferença? Que um homem pega muito mais tempo de cadeia do que se fosse o contrário. Entenda, a vida de uma mulher vale muito mais do que a vida de um homem, porque ela carece de ser punida muito mais rigorosamente do que se fosse um homem morrendo. Então a vida de um homem não é mais igual à vida de uma mulher perante a lei. Tirando isso, você é obrigado a servir a sua pátria numa guerra, porque mulher não. E mesmo que você não sirva, você é obrigado a tirar um certificado de reservista. Você tem noção que sem esse certificado você não consegue nem arrumar um emprego? Você não consegue trabalho. Você é impedido de tudo se você não servir